Dia Santo. Santo dia. Que bom com vocês, mais um Consagra-te TV. Tema de hoje, especial. Uma sequência sobre conhecimento de si mesmo. Será que você se conhece? Será que eu me conheço? Esse conhecimento de si mesmo, nós fizemos um outro programa sobre esse tema. Esse vai direcionado mais até para quem já é consagrado a Nossa Senhora, quem é um grande devoto de Nossa Senhora. Mas você que não é, fique tranquilo, esse programa também muito vai lhe ajudar a se conhecer. Tem um padre chamado Júlio Maria Lombardi. Padre Júlio Maria de Lombardi, fundador dos Sacramentinos de Nossa Senhora, ele escreveu em um livro A Prática de Vida e Intimidade com Maria Santíssima. Esse livro foi escrito mais ou menos em 1920, por aí. Prática de intimidade com a Virgem Maria. Ele, como um consagrado a Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort, ele nos dá algumas dicas de como identificarmos se nós estamos verdadeiramente sendo verdadeiros católicos marianos consagrados a Nossa Senhora. Ele vai nos dar algumas dicas, porque às vezes nós dizemos que somos muito católicos, muito marianos, e nem somos, Mara. Nem somos tão bonzinhos assim. Não estamos nem tão convertidinhos assim. E eu fiquei inquieto quando fui ver esse programa, porque eu também preciso muito crescer nesse aspecto. Nós, consagrados a Nossa Senhora, consagrados à igreja, e você também que não é consagrado, você tem buscado a Virgem Maria como modelo na sua vida? Como um bom católico, deve buscar Nossa Senhora. Você tem buscado Nossa Senhora como um bom modelo? Será que ela tem sido um modelo real? E você se conhece porque precisamos nos conhecer para poder nos confrontar com a Virgem Maria, nos confrontar com Jesus, para vermos quão distante estamos e quanto precisamos. Então precisamos nos conhecer para poder confrontar, equiparar, comparar, para ver como estamos distantes da semelhança de Jesus e de Maria Santíssima. Será que você está se assemelhando? Está colocando em prática o Evangelho, colocando em prática os ensinamentos de igreja que já sabe, os valores, os mandamentos. E Padre Júlio Maria de Lombardi, ele vai facilitar para a gente. Ele vai colocar 4 dicas, 4 situações que mostram se eu, você, Mara, se nós estamos tendo uma intimidade de vida com Nossa Senhora. Uma vida de intimidade com Maria Santíssima. Ele coloca esses pontos e vamos partilhar ao longo do programa, e você vai ver se realmente você está se encaixando nesses pontos. Quanto mais nos encaixamos nesses pontos, maior será a nossa semelhança com Nossa Senhora, a nossa vida de bom cristão e de consagrado. 4 pontos para que Maria Santíssima se encante conosco, para que Jesus se encante com nossa beleza. Você está cumprindo seus deveres de Estado? Primeiro ponto, cumprir dever de Estado. Segundo, está se ocupando com coisas úteis? Não se ocupar com coisas inúteis, né? E está dando felicidade às pessoas que o cercam? E está aproveitando ocasiões de fazer o bem? Nesses 4 pontos que vamos discutir no programa, você vai analisar como está a sua vida de intimidade com Jesus e com Nossa Senhora. Então, Mara, vou começar lhe perguntando, né? Cumprir os deveres de Estado. Quem é você? Quais as suas obrigações? Quais os seus deveres de Estado? Você está cumprindo os seus? Nos esforçamos um tanto, né, para fazer isso. Gente, esse programa tem um contexto, tá certo? Essas perguntas estão sendo relacionadas ao conhecimento de si mesmo. E é bem interessante porque talvez você que está em casa, enfim, muitas vezes quando nós temos ir a um confessionário, nós vamos ao sacerdote, mas não contamos os nossos pecados. Nós justificamos meu esposo, minha tia, minha mãe, meu patrão. E a gente tem que entender que os deveres de Estado aqui é se eu estou fazendo a minha parte.
Por exemplo, nós casamos, nós somos casados. Mas não é, César não fez isso, César não fez aquilo, ele podia ter feito, Não, o que é que eu estou fazendo, entende? Se você vai numa loja, você compra um eletrodoméstico, aquele produto tem uma garantia, e aquela sua garantia é o seu direito. Mas, meu irmão, para aquele produto servir bem, você tem que usar ele bem. Então, na sua vida humana, na sua vida profissional, mais importante do que você saber se a outra parte está cumprindo é se eu estou cumprindo. Então, nesse conhecimento de si mesmo, é importante nos vermos. Mas além do que o profissional, mas no espiritual, né? A sua alma, o seu ser exala, se você é uma pessoa de Deus, seu ser exala que você é uma filha de Deus, um filho de Deus. Porque é interessante, meu irmão, se você tem uma caminhada em Deus, seu primeiro dever é consagração. Seu primeiro dever é consagrar-se a Deus. Por quê? Porque Deus passou pela paixão, morte e ressurreição para te salvar. Então, se Deus te salvou, se Deus te deu a garantia e a possibilidade de uma vida eterna, qual o seu dever? Consagração. Não é verdade, César? Eu tenho que me entregar a Deus para quê? Porque eu recebo muito de Deus. Então, como filho de Deus, como batizado, você tem exalado a sua pertença? Se você vai para o médico, você quer que aquela pessoa tenha posturas de médico. Se você vai para um cabeleireiro, você quer que aquela pessoa tenha posturas de cabeleireiro, que entenda de cabelo. Colocando as gavetas, né? A primeira gaveta como filho de Deus. Filho de Deus. Filho de Deus como médico, filho de Deus como estudante, filho de Deus como vigilante, como dona de casa, como esposa, como filho, como estudante. Um fórum vai dizer que não interessa a profissão, não interessa. Mas você tem que agir como filho de Deus. As pessoas que têm contato com você, meu irmão, percebe as virtudes da Virgem Maria, consegue ver o trato, sua postura exala isso, sua forma de ser, suas roupas, enfim. Você é um filho de Deus, mas você demonstra e deixa que as pessoas da parte exterior percebam isso em você. Então, a outra coisa também que a gente tem que compreender, que tem coisas nas nossas vidas que é opcional. Eu posso escolher isso, eu posso escolher aquilo, eu posso descartar isso, mas tem coisas que vêm por determinação de Deus. Por exemplo, o meu sexo masculino ou feminino. Isso não é opcional, meu irmão. Isso é uma diretriz, isso é uma determinação. Então precisa que se cumpra esse desígnio de Deus, homem, mulher. E mulher. Né? Você está cumprindo o seu dever de homem, seu dever de mulher, é isso? E isso é bem interessante porque, por exemplo, eu não sei se você é solteiro ou é casado. Tem momentos que as pessoas vêm conversar conosco e dizem assim, Mara, meu esposo não tem uma sensibilidade. Meu caro, a sensibilidade é algo do dever de Estado das mulheres. O dever de Estado de um homem talvez não seja a sensibilidade, mas talvez seja o patrocínio, talvez seja isso, talvez seja aquilo. Então, que você queira cobrar alguém, pelo menos nessa gaveta do sexo, não é, da postura, algo que seja característico. Tem muitas coisas, a questão do zelo, do cuidado, isso são mais características da mulher. Existem outras características que vai ser mais do homem. Não quer dizer que o homem não tenha sensibilidade. Não, César, continue mas o dever de Estado do homem é, se eu sou esposo, é cuidar da minha casa, dos proventos da casa, a proteção da casa, os cuidados para que tudo funcione, o gerenciamento da casa, não é isso? Porque quantas famílias são infelizes porque, digamos, a mulher ou o homem quer que o outro cumpra aquilo que deveria ser o seu dever de Estado. Isso é interessante, né? Às vezes até tem um filho que não quer ser filho, quer ser o dono da casa. Inverte os valores. Ele não está cumprindo o papel dele de filho. Ele primeiro tem que cumprir o papel dele de filho, mas ele quer cumprir o papel de pai, de dono da casa. E aí se inverte, porque não sabe mais quem é a autoridade. Quantas vezes chega em casa, pai, cadê isso? Cadê isso? Minha mãe, o almoço está feito, e se torna agressivo. Por quê? Porque as pessoas estão esquecendo quais são os seus papéis, quais são suas missões. O ser bom filho é um desafio, né? Uhum. Porque eu posso até me considerar um bom pai, mas eu não me considero um bom filho. Porque às vezes o mundo, o ativismo nos distancia dos nossos pais, nos distancia da nossa mãe. Claro, estamos próximos, mas não tão próximos. Cada um tem sua realidade de vida particular, né? Cada família tem sua estrutura, né? Mas é tão difícil a gente querer cumprir tantas coisas extras, mas não cumprir um dever de Estado, que é ser filho. Uma coisa bem interessante, eu comecei a ser uma melhor filha, sabe quando, meus irmãos?
quando eu passei a ser mãe. Porque quando a gente passa a ser mãe, a gente começa a compreender aqueles atos, aqueles momentos. Nossa, minha mãe Inês fez algumas coisas comigo e quando eu era criança eu não compreendia. E hoje eu estou vendo que eu faço as mesmas coisas com as minhas filhas, porque no fundo, o que existia era uma relação de amor, de proteção, de cuidado, entende isso? Então, nos deveres de Estado, quando algumas pessoas vão dizer que precisamos arrumar as nossas gavetas, nós temos que entender também que essa terceira gaveta poderia ser o carisma. O carisma. Como Aonde eu vou caminhar? Onde você vai servir a Deus, onde eu vou estar colocando meu entendimento, minha força, meu vigor. Né? Aquele ponto que a gente colocou, nosso primeiro dever de Estado é consagração a Deus. Então, aonde é que você vai dar o retorno? Gente, não é só o dízimo de dinheiro que temos que dar, não. É o dízimo do tempo, é o dízimo daquilo que nós podemos ofertar às pessoas de Deus, entende? Então, é interessante que você tenha um local, que você possa caminhar. Por exemplo, eu vou na igreja tal, certo, mas qual é aquele local que é o seu ponto de encontro com Deus? É uma paróquia? É uma nova comunidade? Nós temos que ter um chão onde nós possamos caminhar cada vez. E também um outro dever de Estado é o que a gente já vem falando, é esse Estado. É o estado de vida, né? Estado de Matrimônio, vida. celibato, sacerdócio. Por exemplo, o que tem a vocação sacerdotal, a dispensa dos sacramentos, né? Do matrimônio, da confissão, o acompanhamento do sacerdote, a vida de oração, o breviário, aquilo que se espera que um sacerdote seja, aquilo que é esperado das obrigações de um sacerdote ou de uma religiosa, de uma freira, mas também os costumes, os hábitos, os né? hábitos, mas também voltando a falar do matrimônio e do solteiro. Mara, mas quais as obrigações de um solteiro, hein? Cada Dever vez de Estado, mais... eu sou solteiro. Qual a obrigação no solteiro? Veja, solteiro é o quê? Solteiro não é estado não de é vida. estado de vida. É uma tá forma certo? comportamental. Agora, se você percebe que você tem um chamado de Deus a uma vida de um amor maior a Deus e que você percebe que o seu chamado não é constituir uma família, você não é que seja solteiro. Pode ser que você tenha um chamado a um celibato. E aí você vai ter que cada vez mais ter uma caminhada para ver se você realmente sente esse desejo, o seu coração arder quando você está com o sagrado, quando você está cuidando das coisinhas de Deus. Tá certo? Se você é um celibatário, meu irmão, você deve ter uma vida mais reservada. Por quê? Porque existia um dito, não é? A ocasião faz o ladrão. Então, se você vive uma vida celibatária, você tem que viver não no meio daquelas pessoas solteiras que estão curtindo a vida. Afinal de contas, o seu prazer é Deus. Então, se seu prazer é Deus, as coisas que você tem que ter preferência tem que estar de acordo com aquilo que é sua referência. Se Cristo é a sua referência, o seu amado, então as suas preferências têm que estar de acordo. E até mesmo, César, nessa questão do matrimônio. Sabe, meu irmão, nós temos 25 anos de casado, então a gente já aprendeu algumas coisas. Temos muito a aprender, queremos fazer mais e mais anos. Mas uma coisa importante que fez com que nosso casamento estivesse sempre em paz. Nossas amizades, se nós somos matrimônio, se nós somos casados, é mais com casais. Por quê? Porque os interesses são comuns, né? Os passos são os mesmos, as dificuldades quando as crianças são pequenas são as mesmas. Quando um casal quer ficar muito próximo de pessoas solteiras, aquelas pessoas solteiras vão querer cobrir o estado delas de solteira. E isso vai provocar... E não adianta aquele casal virar um casal adolescente. Não. Ali alguns casais se adolescentizam, entre aspas, para estar junto por igual com os jovens. A curtição é diferente. Isso está errado. Na verdade, um casal ele tem que ser modelo para os jovens e não ser mais um com os jovens. Na verdade, existe às vezes uma inversão. Agora, Mara, voltando ao ser solteiro ainda, que também todos nós temos vocação ao matrimônio. Por excelência, todo ser humano ele tem a vocação de ir ao encontro de alguém, procriar, para poder a espécie seguir. Mas só que porque está solteiro não quer dizer que está livre para tudo. Então, obrigações do solteiro, dever de estado do solteiro, farrear, namorar, ter vida sexual e fazer bagunça e baderna. Gente, uma coisa importante, nós não podemos esquecer qual é o nosso propósito de vida. Peraí, se isso é obrigação do solteiro, então você está esquecendo, meu desejo não é o céu? Porque tem alguns elementos que você está dizendo
que não vão levar ao céu. Não vou levar ao céu. Então isso não está construindo. Isso são coisas que a sociedade impõe. Mas nós, como pessoas, criaturas de Deus, que fomos criados para servir a Deus, a ser as mãos e os braços de Deus na terra, não é essa vida de orgia que é o dever de estado de um solteiro. Não é que nossa vida não seja uma festa, entende? Nossa vida é uma festa. Mas com limites. Com os limites. Respeitando os outros, respeitando os espaços. Com quem estamos, em quais locais estamos, entende, meu irmão? E tem que existir um equilíbrio. Respeitando o corpo do outro, respeitando o seu corpo, né? E uma coisa assim, muito importante também, não é? O legado que Deus nos dá. Nós temos que entender, nós somos profetas, reis e sacerdotes. E você pode dizer, mas leigos são profetas, reis e sacerdotes? Sim. Isso é indicação, você pode verificar isso na Bíblia. Mas profeta porque, olha o que nós estamos fazendo. Nós estamos anunciando. Nós estamos propagando cada vez mais o reino de Deus. Isso é ser profeta. Nós evangelizamos. Você também deve ser profeta. Você deve levar as notícias. Você deve levar o evangelho. E por que então nós somos cada vez mais reis? Sabe por quê, meu irmão? Porque o rei é aquele que se preocupa de dar ao outro, não é aquele que deve receber. Então, enquanto reis, nós estamos alimentando as pessoas, nós estamos nos fazendo humilde para que as pessoas possam cada vez mais crescer. Isso significa ser rei. E quando a gente vai dizer que é profeta, rei e sacerdote, por quê? Porque a minha vida, a tua vida, como a vida de todas as pessoas cristãs, deve ser uma vida de imolação. Cada vez mais buscar sacrifícios e penitências para a maior honra e glória de Deus. Reis, profetas e sacerdotes. Estamos sendo? Então, resumindo, cumprir o dever de Estado é se ser filho, é um bom filho. Se for esposo, seja um bom esposo. Se for médico, que seja um bom médico. Se for um vigilante, seja um bom vigilante. Se for um estudante, que seja um bom estudante. Então, cumpra seus deveres de Estado. Mas temos outros pontos, né, Mara? Exato. Agora, deixa eu te perguntar. Você tem uma vida ociosa? Ociosa é ficar parado, largado? Como é que nós podemos fazer para não perder tempo com a ociosidade? Pois é. Então, o Padre Júlio Maria Lombardi nos recomenda que um outro ponto que é um indicativo de crescimento espiritual é não perder tempo com ociosidades. Não perder tempo com besteiras. Não quer dizer que o jogo do Brasil e Argentina foi uma besteira. Não, foi ótimo, maravilhoso. Fiquei muito feliz em ver a vitória do nosso Brasil. Mas a sua vida não pode ser um eterno jogo de futebol, um eterno campeonato brasileiro. Nós não podemos passar o dia diante da televisão assistindo jogos e esportes, nem novelas. Não. Precisamos gastar, investir o nosso tempo em atividades que nos levem para o céu, que edifiquem nossa família, que edifiquem nosso lar, que edifiquem a igreja. Então, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo tem horário, hora para começar, hora para terminar. Tudo tem a sequência das prioridades. Não precisamos perder tempo com todas as coisas. Teve um padre que me ensinou que nós não podemos abraçar todas as coisas. Nós não somos um polvo que temos 9 braços. Nós temos 2, a gente pega um, pega outro, e não pode pegar tantas coisas assim. Então não podemos perder tempo com coisas demais, excessivas, que a gente não consegue dar começo, meio e fim. Então, teve um escritor, Mara, que ele passou a vida escrevendo livros criticando a igreja, criticando Deus, com pornografia, com sexualidade. Foram 80 livros publicados. Mas esse homem perdeu a vida, porque ele gastou todo o seu tempo produzindo coisas que não edificaram nem a família, nem a igreja, nem a história dele. Do que valeu? De que valeu? Às vezes eu falo que às vezes nós fazemos muitos sacrifícios por coisas que não valem a pena. Então, não vamos perder tempo com coisas que não valem a pena. Às vezes fazem promessas malucas, né? Às vezes tem promessas que não têm um sentido lógico, né? Ou mortificações que não têm um sentido lógico. Então, procuremos fazer coisas que edifiquem o irmão, que edifiquem o meio social, que lhe edifique, né? Então, nunca procurar fazer coisas inúteis. E uma coisa assim interessante, né, César? Você pode até dizer assim, mas eu fiquei a tarde inteira estudando, lendo. Você transbordou para quem? Ficou só para você? Ficou só no seu próprio mundo? Então, a gente tem que sempre entender, amar a Deus sobre todas as coisas
né? Mas amar ao próximo como si mesmo. Então, ociosidade, quando você abastece alguém, deixa de ser ociosidade. A regra de São Bento, a regra beneditina, trabalhar e orar. Trabalhar e orar. Você pode transformar seu trabalho em oração, sua oração em trabalho. É magnífico isso. É trabalhando e vivendo, tudo para edificar o reino dos céus. A regra de São Bento ela é magnífica, não perdendo tempo. O homem nasceu para o trabalho. Veja só, pessoal, quando nós estamos sem fazer nada, é quando mais caímos no pecado. Claro, dormir, tirar um cochilo, um descanso, uma siesta, sei lá, é bom, mas não pode ser demais. Se você passa o dia tanto no quarto dormindo, dá até dor. Tem gente que tem dor de dormir, dor de ficar parado. Não, se você está muito tempo parado, vem o pecado, vem a concupiscência, os maus pensamentos, a masturbação, a erotização. A gente precisa estar envolvido. Então, um segredo é trabalhar. Quando você trabalha, você produz, você vence o pecado, né? Então, ocupar-se a serviço de Deus. Afinal de contas, olha, aprendamos com São José. São José é um santíssimo no trabalho, no serviço, cuidando dos dois maiores tesouros de Deus, de Jesus e da Santíssima Virgem Maria. Mais algum ponto, Mara, que a gente possa falar sobre isso? Não, são essas graças também, e fazer feliz, né, César? E aí, fazer feliz as pessoas. Já pensou, alguém que é católico, mariano, consagrado, mas não faz feliz as pessoas que o cercam? Então, Mara, como fazer alguém feliz? Tem pessoas, por exemplo, que são cheias de rancor, são grossas, são estúpidas. De repente, eu trago alguém e diz assim, estou com sede. Aí você quer fazer o outro feliz, aí você vai lá, pega a água, entrega a água àquela pessoa, aí a pessoa olha pra você e faz, tá gelada demais, ou tá quente demais. Fazer o outro feliz é uma arte, mas também depende de você, né? A sua predisposição para conquistar aquela alma, para conquistar aquela pessoa. Então, nossa intenção tem que ser, independente do que o outro faça, independente de como o outro vai responder, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo. Arrancar um sorriso daquela pessoa, ou melhor, ser o sorriso da Virgem Maria para aquela pessoa. Às vezes nós vamos responder a alguém que chega com muita grosseria e a gente simplesmente dá um sorriso. Uma face de ternura, uma face de amor, e aquilo vai quebrando o gelo, aquilo vai quebrando aquele rancor. Nós não sabemos o motivo do que e por que as pessoas são tão estupendas, tão firmes, tão fortes às vezes. Mas quando você vai levando um sorriso de Deus, um sorriso da Virgem Maria, então as coisas vão cada vez mais ser abrandadas. Se alguém chega para você e chega e diz assim, olha, amor, eu tô bonita. Aí você faz assim, mesma cara de sempre. Oh, gente, que é isso? Entende? Nós precisamos elogiar, nós precisamos valorizar as pessoas. Pode ser até que meu batom esteja borrado, mas não tem para que você chegar para mim e dizer assim, tá tudo borrado. Né? Chegue com carinho, com zelo. De falar, né? A forma que você pode tratar as pessoas vai fazer toda a diferença. É como se fosse dissimular as falhas do próximo, isso, né? Não ser tão juiz das coisas, né? Afinal de contas, as pessoas têm também tantas virtudes, você tem que focar nos defeitos daquela pessoa. Lógico, meu irmão, você tem que educar, você tem que formar, você tem que contribuir. Mas tem horas que você não precisa ser tão verdadeiro. Você pode usar da pedagogia, do carinho, do amor, para poder cada vez mais conduzir. As pessoas precisam sentir-se amadas. Às vezes as pessoas são tratadas nos seus trabalhos com tanto respeito, com tanta distância, e de repente um afeto, um carinho, sem misturar, não é, as posições, mas você consegue cada vez mais. Viva com simplicidade. Quando nós vivemos com simplicidade, nós conseguimos ser felizes. Por quê? Porque nosso foco não é o alto, mas nosso foco é Deus. Então, cada vez mais é ter esse propósito de ganhar almas para Deus, tá certo? Você vai fazer a pessoa feliz se aquela pessoa te ver e ver em você Deus e dizer assim, de repente, nossa, como esse Deus faz bem a ela, pode fazer bem também a mim. Então, seja uma isca de Deus, uma isca agradável, saborosa, para que as pessoas também conheçam esse caminho do céu. Mara, esse ano, né, que o ano da misericórdia, né, parece que é
É Deus querendo nos fazer feliz. Deus querendo fazer feliz quem nos cerca. É mais oportunidades. É mais chance. Perdoa os erros, perdoa as falhas. Siga em frente, levanta a cabeça, estimula. Dá uma palavra de incentivo. Você pecou, se confessa, comunga, passa da porta santa. Vamos, levanta, coragem. É fazer o bem, né? É exortar. É se esforçar, gente. Ser misericordioso com as pessoas, né? É uma grande forma de fazer o bem, não ser um acusador. Satanás que é o acusador, que só vê os defeitos. E aproveitar situações para fazer o bem, ser bom, ser caridoso. Provocar situações para fazer o bem. Nós temos, pessoal, que inventar, criar situações de fazer o bem. Se alguém olhar para você e fizer uma oportunidade, aceita água, aceita um suco, quer que desligue o ar-condicionado, quer que diminua o ar-condicionado, meu amor? Então, procurar situações de fazer o bem. Se você ver alguém que está com faces de dor, encosta nele, irmão. Você está bem, está precisando de alguma coisa. Se você sabe que aquela pessoa não está com dinheiro e você pode ajudar de alguma forma, está precisando de alguma coisa, empresta um dinheiro, dá um dinheiro. Precisamos fazer situações de fazer o bem, trazendo um alívio para o corpo, alívio da dor, alívio do frio, alívio da pobreza, obras de misericórdia, obras corporais, trazendo uma palavra delicada, dando um conselho, estimulando, ajudando, levantando. Temos que procurar uma situação de fazer o bem. Afinal de contas, o homem é bom, Mara. As pessoas são boas. A gente, o ser humano é ruim, é inviável. Não. O homem é bom, né? Teve alguém que falava isso. Precisa lapidar, às vezes. Precisa lapidar, mas não é que esteja perdido. A essência da criança, né? Toda criança é boa, toda pessoa é boa. Com o mundo vai se corrompendo, né? Mas a gente deve procurar sempre fazer o bem, dando um bom exemplo, uma boa atitude, sendo modelo para as pessoas, tentando derramar aquilo que você recebeu. Dai de graça o que recebeste de graça. E até porque quando nós fazemos o bem, César, nós estamos preparando e providenciando o nosso capital de graça, não é? Um dia nosso Senhor vai chegar para cada um de nós e vai dizer assim, o que tens, o que fizestes? E a gente vai dizer assim, aquele cego, aquele coxo, aquele surdo, olha as pessoas que ajudei. Então essa parte da caridade é algo importante, né? Então que possamos cada vez mais buscar uma vida de ajuda. E a gente sente-se muito bem quando faz o bem. E tudo isso que a gente falou nesse programa de hoje, o que é que tem a ver com a consagração à Nossa Senhora? Tem tudo a ver com a consagração à Nossa Senhora. Tem tudo a ver com ser um bom católico, um bom cristão. Se consagrar à Nossa Senhora não é receber um sinal, um vexilo e sair mundo afora dizendo que é consagrado. Os indicativos, né, indicadores de consagração, é se você está cumprindo seus deveres de Estado. Se você está se ocupando com coisas úteis, está renunciando às ociosidades. E tem pessoas que dizem assim, mas eu não posso trabalhar na igreja. Não pode por quê? Porque eu tenho minha mãe para cuidar. Aí tem outras que dizem assim, não posso por quê? Porque eu tenho meus filhos para cuidar. Gente, nós somos profissionais, nós temos o nosso trabalho, não deixamos de ser filhos, ainda temos pais. E temos que dar conta de tudo. E se você conseguir se organizar, se você consegue ter uma disciplina, você consegue ser filho, você consegue ser pai, você consegue ser profissional, você consegue ser missionário, tá certo? Mas tudo também é uma questão de... Consegue fazer feliz quem cerca e consegue ocasiões para fazer o bem. Mas você tem que se determinar e estar na graça de Deus. Aí o que é a dinâmica da consagração à Nossa Senhora? É essa aliança de consagração. Como diz a música de Roberto Carlos, cubra-me com teu manto de amor. Nossa Senhora nos reveste com o seu manto. O manto de Nossa Senhora são as suas virtudes. As virtudes da Santíssima Virgem Maria. A profunda humildade, a fé viva, a obediência cega, a contínua oração, a mortificação universal, a pureza divina, a ardente caridade, a paciência heróica, doçura angélica e sabedoria divina. Nossa Senhora nos reveste com estas virtudes. A consagração é isso, é essa marianização dessa alma para que ela cumpra seus deveres de Estado, se ocupe em fazer as coisas boas, procure situação de fazer o bem, dê felicidade aos outros e não perca tempo com besteira. Aspectos práticos. Então eu achei magnífico essa dinâmica de Padre Júlio Maria de Lombardi. Então,
É isso, então, Mara, esse programa a gente vai ter que terminar por aqui. Está chegando o tempo, está chegando a hora. Mas você que é um consagrado a Nossa Senhora, você precisa se conhecer. E se tudo que a gente falou hoje lhe inquietou, procura agora dar um jeito, renovar a tua consagração e ser uma pessoa melhor. Entre em contato conosco no nosso site www.disciplosdamandedeus.com.br. Adquira seus livros, comece a sua renovação ou consagração à Nossa Senhora. Um cheirinho para todos. Consagra-te!